Vocês pediram e o professor Álvaro Azevedo Gonzaga voltou. Então, hoje ele vai falar sobre o marco temporal e aquilo que vai impactar o registro de imóveis. Prestem atenção. Álvaro, muito obrigado de você voltar, viu? Para a nossa conversa foi extraordinário aquele primeiro encontro. Eu tenho certeza de que este será ainda mais. Mais uma vez eu agradeço, sempre é uma alegria poder contribuir com os estudantes, com aqueles que operam o sistema registral brasileiro e falar desse tema tão caro, né, que é a questão do marco temporal. Primeiro, Álvaro, você teve alguma experiência com o registro de imóveis? Ou na vida pessoal ou profissional? Qual é a sua opinião sobre o nosso sistema de registro de imóveis? Olha, eu tive a experiência recente, né, no Congresso em Salvador, em diálogos com registradores, mas efetivamente o registro habitual, né, mas não é nada como os profissionais que trabalham, né? Mas funcionou para você? Ah, sim. Eu penso que não é um problema e é um modelo importante que existe no nosso país. É curioso porque existem algumas pessoas que fazem críticas ao sistema registral, falando, precisa mudar. Tá bom, então qual é a proposta? Se a proposta for pior do que existe hoje, sim, não mude. É como dizem, nós gostamos de imitar muito os Estados Unidos, mas o nosso sistema é muito superior. É mais seguro, mais confiável, mais rápido e mais barato. Eu vejo pessoas criticando, por exemplo, o sistema carcerário. O sistema carcerário não funciona assim. Então, o que funcionará? Se não houver uma proposta de substituição, claro, existem propostas de substituição. E acredito que possam existir boas propostas. Ok. Veja, redução da maioridade penal. Se a redução da maioridade penal tivesse um sistema carcerário que resolvesse a criminalidade dos jovens de 16 a 18, eu aceitava. Mas não resolve. Mas tem que fazer alguma coisa. Eu falo, sim, mas tem que fazer alguma coisa que traga o quê? Um efeito melhor do que temos hoje. Eu costumo brincar com os meus alunos da graduação isso. Então a gente pode dar suco de laranja para os jovens. Mas por quê? Porque tem vitamina C e eles não morrem de escorbuto. A gente fez alguma coisa. Eu falo brincando, mas a verdade é essa. Então, assim, o sistema registral, com críticas ou não, eu não vejo uma proposta de modelo melhor do que a que existe no Brasil. Então, é melhor a gente dar suco de laranja para os registradores, que é fazer alguma coisa, sim, porque mudar de forma radical não resolve, né? E o marco temporal? Olha, eu falando de marco temporal, eu começo sempre falando da cosmopercepção com relação à Terra. E eu falo cosmopercepção e não cosmovisão, porque a percepção é mais ampla que a visão, né? Você vê, você sente pelo tato, pelo olfato, por tudo. E como que nós percebemos a Terra? Nós percebemos de uma forma diferente de como se percebe a Terra na narrativa da maioria das pessoas. Certa feita eu participei de um debate em que eu explicava o valor da Terra. E quando eu explicava o valor da Terra, eu dizia, eu não posso tirar uma pessoa daqui e colocar aqui, porque essa mudança muda o valor da pessoa. E o debatedor disse, sei, valor. Eu falei, olha, para o senhor que é o debatedor, seria o mesmo que tirar de um bairro nobre e levar para um bairro periférico. Por quê? Porque mudou o seu valor. E o valor é o econômico. Só que para o povo indígena, não importa se você está em cima de uma terra que tem minério ou não, porque o que possivelmente aconteceu? No entorno, todo o minério já foi explorado. Querem entrar naquela terra, tirar e colocar numa terra que já foi totalmente explorada. Só que a terra é entendida como mãe. Essa é a grande questão. Não à toa, os corpos são enterrados. Os corpos são enterrados porque eles são devolvidos para o útero da sua mãe. Há uma narrativa feita pelo Almires, ele é Guarani Terena, ele é um formidável, um grande pensador de Belém do Pará. Eu acho que o Mundurucum também fala isso, Daniel, né? Ele fala, quando você pega um trator e aquele rastelo passa pela terra, é como se estivessem rasgando a carne da sua mãe. É uma narrativa bonita. Figura forte, né, Álvaro? De se entender o que significa a terra. Mas está muito poético, veja, será que é assim? O Davi Copenaua, e eu acho fantástico, ele usa uma imagem que os Yanomamis seguram a terra para não cair no céu. E os Kayapós,
eles têm um mito que é belíssimo. É um mito do tapir, que é um animal, e o mito é... O tapir é o javali? Isso, forte, grande. É quase que nem o mito de Sísifo, esse mito, né? Mas como a gente trabalha com equivalência e não influência, há uma grande árvore frondosa, o mito é esse, que sustenta o céu à terra. Tapir passa o dia, aliás, passa a noite toda comendo essa árvore, ela vai ficando fininha, fininha, fininha na base, próxima de cair. Tapir cai de sono e dorme. A árvore se regenera durante o dia todo e no dia seguinte o tapir acorda e começa a comer de novo a árvore, novamente. Fininha, 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 cai e dorme. Qual a única recomendação? Não acordem tapir durante o dia, porque se acordar, ele vai continuar comendo e a árvore vai cair. Só que essa árvore sustenta o céu. E o céu cairá na terra. E você não acha que nós estamos ali... Ligando a motosserra? Sim. Ligando as balsas? Sim. Explodindo os minérios? Sim. Estamos. E é exatamente isso que tem acontecido. Misticamente, mitologicamente, a história explicaria desse modo. O tapir está acordado, está derrubando a terra, está derrubando a árvore e o céu está caindo na terra. E nós estamos caminhando rapidamente para o caos, para o apocalipse, sem prestar atenção aos recados que a Terra manda, né? No início de 2023, nós tivemos aí, no litoral norte, aquele descalabro das águas. No meio de 2023, Rio Grande do Sul, tudo embaixo d'água. É assustador. Em outubro... A onda de calor dessas semanas passadas. Em outubro de 2023, Manaus, o pulmão do mundo, respirando fumaça. Então, assim, o pulmão do mundo está doente. Então, não dá para dizer, será que realmente está tão errado? Eu acho importante essa discussão no campo econômico, mas a gente precisa pensar no que o Paulo Leme Afonso Machado fala na abertura do seu livro de direito ambiental. Uma coisa é direito ambiental, outra coisa é sustentabilidade. Sustentabilidade é um passo. Direito ambiental é a proteção do meio ambiente. Então, qual caminho a gente quer seguir? Quando se fala de crédito de carbono, eu compro o quanto eu posso poluir? Será que esse é o caminho? Vamos pensar. E a gente precisa debater tudo isso. Por quê? Aquecimento global, todos esses fenômenos da natureza, e aí entra o meu estudo do direito natural. Para quem não assistiu o nosso primeiro encontro, tem que passar lá para ver um pouquinho do direito natural, que tem relação. É importante compreender que se a gente não olhar o engendramento das leis da natureza, nós não vamos conseguir produzir lei para os homens. Quem está de passagem nessa história somos nós, Sim. Não o planeta. O planeta, o Gorbachev falou isso com toda clareza em 1992, na Eco 92. A Terra vai poder continuar a existir, né, como um planeta menor, numa galáxia que não é das mais importantes, mas ela vai prescindir da espécie humana para continuar existindo. O Steve Hopkins, né, ele fez um cálculo, coisa de físico, né? Ele falou, se a história do mundo fosse um dia, 24 horas, nós humanos apareceríamos em que momento do dia? Nos últimos 7 segundos. Então, a gente tem que ter uma noção de que nós somos uma população de 8 bilhões, 7 bilhões de pessoas que apareceram nos últimos 7 segundos. Existe uma frase coloquial que as pessoas usam, quem é você na fila do pão? Né? Eu acho ótima essa frase. Olha, quem é você na fila do mundo? Porque o mundo, ele já passou 23 horas, 59 segundos e 53 segundos. Aí você apareceu, bonitão. E você apareceu em que momento? Se você for centenário, você é nada perto desses 7 segundos. Então, quando você começa a ter essa noção de tempo, você começa a entender também o que é o tempo indígena e por que a Terra. Aliás, todas as etnias, elas se unem em torno da Terra. Todas as etnias. É por isso que nós temos o acampamento Terra Livre, é por isso que demarcação já é uma frase muito assente nossa, no sentido de falar, nós precisamos demarcar as terras indígenas porque todos buscam essas terras. E aí tem uma pergunta, o marco temporal tem que ser 88 ou tem que ser 1499? Existem regiões no mundo que lutam há 7.000 anos pelas terras. E ninguém veio com essa ideia de marco temporal. Agora, por que para nós indígenas
tem que chegar e falar assim, não, é 5 de outubro de 1988, exatamente o período que a população indígena era menor que existia. Por quê? Nós éramos estimados em 300 mil. A população indígena no Brasil era algo em torno de 5,5 milhões. O processo genocida matou mais de 60 milhões de indígenas na história desses séculos. Chegamos em 200 mil, 300 mil indígenas na década de 80, e aí eles querem falar, vamos marcar como era nessa época. A tese é gramatical. Está escrito aqui, tradicionalmente, ocupados no dia, então, da Constituição. Aí estende. Essa é a interpretação. Eu penso que isso é um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro. Bem, essa tese, e agora a gente começa aqui na parte técnica mesmo, ela é debatida no caso Raposa Serra do Sol. O caso Raposa Serra do Sol, ele conta com a defesa da primeira advogada indígena que nós temos conhecimento, que é a Joênia Wapichana. Eu costumo dizer que os defensores de direitos humanos não se improvisam. Nós temos história, nós temos trajetória. E ela era advogada no caso Raposa Serra do Sol. E a Joênia Wapichana, como advogada do caso Raposa Serra do Sol, debateu exatamente o quê? Este caso, e dentre todos os critérios, laudo antropológico, entrevistas, tudo, colocaram mais uma pergunta. Mas no dia 5 de outubro de 88, que é o dia da Constituição, eles estavam lá? Estavam. Então, bota aí mais um critério. Dia 5 de outubro, estavam lá. Aí um ministro fez o questionamento. Olha, mas a gente vai dar efeito erga omnes ou inter partes? Se for efeito erga omnes, agora todos os julgamentos a gente tem que levar isso em consideração. Se for inter partes, guarda aqui e falaram, vamos fazer inter partes. O tempo vai passando. Paralelamente a isso, um deputado federal propõe o quê? Vamos fazer o marco temporal, então, por lei. Vai para a Comissão de Direitos Humanos, que já veta e arquiva. Esse deputado não se reelege, morre durante a outra legislatura, ele morre. E alguém ressuscita a lei dele. Falou, não, vamos eternizar esse deputado. E aí retomam na segunda legislatura, de 10 a 14, o debate do marco temporal por lei. Surge o Código de Processo Civil de 2015 e começa a se falar do efeito, oh meu Deus, dos recursos, quando você vai sobrestar, repercussão geral. Repercussão geral. A repercussão geral. Uhum. E aí, vamos trazer o tema da repercussão geral para o caso da questão indígena. Vamos, qual que é o caso paradigma? Vai ser o caso do Choclen na região sul brasileira. Pronto, então vamos pegar esta questão e vamos julgar se vai ter repercussão geral a tese do marco temporal. Começa o julgamento, paralelamente, a lei ressuscitada também começa a ganhar força, passa na Comissão de Constituição e Justiça, o julgamento do marco temporal vai andando, nisso passa pela Câmara, passa pelo Senado, vai para o presidente. Só que, paralelo a isso, o presidente Lula. Paralelo a isso, nós temos o julgamento do marco temporal, e aí a gente precisa aqui entender algumas questões. A repercussão geral era com relação ao marco temporal, ponto final. Mas, no voto do ministro Alexandre de Moraes, e esse julgamento demorou tanto, que aquela lógica do Supremo Tribunal Federal vota sempre o ministro mais novo, começou com o voto do relator, Luiz Edson Fachin. Depois teve o voto do ministro mais novo, que foi o Cássio Nunes. Aí entrou o André Mendonça, mas o André Mendonça entrou, mas tinha o Alexandre de Moraes. Começa tudo isso que tem que colocar nas ordens. André Mendonça vai contra a tese do marco temporal, Cássio Nunes vai contra a tese do marco... vão a favor da tese do marco temporal, votam sim pelo marco temporal. Luiz Edson Fachin vota não pelo marco temporal e o Alexandre de Moraes ele abre um debate com relação à indenização daquele que vai adquirir a terra de boa-fé. E aí, para quem é registrador ou quer ser registrador, é a grande questão para vocês. O adquirente de terra de boa-fé, ele deve ou não ser indenizado? Se indenizado pela terra nua ou só pelas benfeitorias? Pelas benfeitorias e a terra nua. Ele abre o debate. Nisso vão surgindo os votos.
até chegar ao voto do ministro Dias Toffoli. O voto do ministro Dias Toffoli, ele fala, tá, mas há um parágrafo no artigo 231 da Constituição, e por que o marco temporal? O artigo 231 fala terras tradicionalmente ocupadas. Vamos debater exatamente essa questão da exploração da terra. Pode ou não pode explorar? Porque precisa saber. Pode fazer uma parceria, tem minério, pode tirar. Ah, mas isso quem decide é a comunidade. Bem, pode ou não pode explorar? A gente precisa falar disso. Precisamos. Bom, a repercussão geral era com relação ao marco temporal, mas surgem outros dois temas: indenização do adquirente de boa-fé e exploração da terra. Essas duas questões precisava modular o efeito desta decisão, né, dessas duas temáticas. Paralelo a isso, o Senado da República estava votando projeto de lei referente ao marco temporal. Esse projeto de lei recebe duas emendas. Qual? Indenização e exploração de terra. Nesse momento, eles inserem isso e aprovam. O STF ainda não tinha modulado o efeito da sua decisão. Mandam para o presidente da República. O presidente da República veta a tese do marco temporal. Falou, poxa vida, o STF acabou de dizer não. Agora, com relação à indenização e à exploração das terras, o próprio STF vai ter que modular. Olha o Senado me entregando a modulação aqui. Como deve existir harmonia entre os poderes, o presidente falou, aqui eu não vou mexer. Agora eles vão ainda debater se derrubam ou não o veto do marco temporal, mas essas questões que não mexeu, de alguma maneira já entrega a modulação do efeito da repercussão. E é razoável isso? Eu penso que a indenização ela é razoável, mas o sistema não permite aferir com precisão. E por isso nós temos a dificuldade. Porque se fosse assim, um sistema par e passo, não haveria problema. E aí agora a gente chega no problema do que os registradores terão. Muitas pessoas que vão adquirir terra pedem certidões nos cartórios. E aí o cartorário de boa-fé, ele também está de boa-fé. Ele vai lá, vê toda a documentação que tem e fala, ó, tá ok. Essa terra aqui não tem nada anotado. Entrega para o sujeito que vai adquirir a terra. Ele adquire a terra. Ele tem a certidão. Ok. Tempos depois, aparece um processo de demarcação de terra da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI. Quem é responsável por isso? Lógico, o registrador vai falar, não, eu não sou responsável, não sou responsável, não sou responsável. Eu adquiri a terra, de boa fé, tá bem? Eu não quero saber quem é o responsável. Eu adquiri essa terra. Alguém me deu uma certidão falando uma coisa, mas era outra. Por que vocês não falaram com a FUNAI? Então, você acha, Álvaro, que seria interessante que houvesse uma verbação? Agora, nós temos uma comunicação, há publicidade nesses processos demarcatórios? Isso é importantíssimo. É importantíssimo existir uma inteligência entre FUNAI e os registradores. E aí fica aqui como um encaminhamento, se for possível. Uma recomendação, né? Uma recomendação. Por quê? Porque esta questão ela pode gerar uma série de problemas. Sim. Porque, lógico, o Estado que deve indenizar. É isso que a lei está dizendo. É o Estado que deve indenizar. Mas depois, se eu pensando, adquirir a terra de boa-fé, tem a certidão, eu coloco todo mundo como polo. Como polo, né, como a outra parte, eu vou colocar. Eu vou falar assim, não, peraí, você me deu a certidão, alguém me pague. Depois cabe regressiva. Há uma potencialidade de muito conflito, e um conflito difuso, né, Álvaro? Exatamente. Agora, Álvaro, eu queria recomendar, eu não quis interromper, é interessante que vocês leiam o voto do ministro Aires Brito no caso Raposa... Serra do Sol. Não é Terra do Sol. É muito importante, é um voto muito bonito, né? O ministro Aires Brito é um ministro também poeta, né? Eu tenho um livro dele autografado, Varal de Borboletas, né? E então é um voto muito bonito para vocês terem noção assim do cerne da discussão, né? Agora, um dos argumentos que tem sido usado por aqueles que são adeptos do marco temporal
é o de que, se nós pensarmos bem, tudo é terra indígena no Brasil. Se a gente retroceder a 1499. Eu me lembro que, no exercício da jurisdição da primeira vara de registros públicos aqui na capital, os processos de uso capião, eles eram interrompidos com uma afirmação da Justiça Federal de que qualquer imóvel aqui dentro de São Paulo era anteriormente um aldeamento indígena e que, portanto, a competência seria transferida, migraria para a Justiça Federal. Eu ficava com muito dó das partes, porque ali na Justiça Federal, naquela época, ele completaria outro período para uso capião. Não terminava o processo, né? Acabou essa tese e hoje, graças a Deus, a uso capião pode ser feita em cartório. É muito mais rápida, muito menos complicada, não tem as 4 instâncias da sofisticada justiça brasileira, tudo pode chegar ao Supremo Tribunal Federal depois de 10 anos, 20 anos, mas chega. Mas o que a gente... Qual seria a contra-argumentação? Então, tudo aldeamento indígena fica incontrolável. Não, eu penso que não é desta maneira que nós devemos agir. Não é marcar no tempo a terra, mas é marcar com o auxílio da ciência. E qual ciência que eu me refiro? A antropologia. Eu penso que respeitar os laudos antropológicos é o primeiro bom caminho que nós devemos seguir. Porque eu falo naturalmente no tom jocoso, vamos colocar 1499, não 5 de outubro de 88. Mas isso é jocosidade mesmo, é realmente uma irreverência. A verdade é uma só. Nós temos cientistas sérios que conseguem avaliar a respeito daquela terra, daquela população e daquele grupo. As brincadeiras que os ministros faziam no voto eram assim, daqui a pouco Copacabana vira terra indígena, um terreno caríssimo, etc, etc. Mas também o que não pode ser feito é o seguinte, aldeamentos em determinadas regiões do Nordeste em que eles têm a praia. Mas para explorar, colocam-se quiosques ali na frente e de repente começa a se isolar e a ilha vai entrando, a aldeia vai entrando, já passa uma estrada, depois já tem um resort e eles vão sendo postos cada vez mais para dentro. É muito difícil, né? Teve ações, não dá para você entrar com uma ação demolitória com o sujeito que já começa a fazer o condomínio, etc, etc e tal. Então, nós trabalhamos muito, e eu acho uma lástima, nós trabalhamos muito com o fato consumado, né? No direito ambiental, eu sofri isso na Câmara reservada ao meio ambiente. Já que está, né? Então tende-se a acelerar a infração ambiental naquela certeza de que a justiça não mandaria demolir. Isso. Eu tenho uma história de um cliente que foi fantástico. Um vizinho construiu um muro onde não podia. Ele construiu um muro, fez um muro ali, ele falando, tem que ter tanto, entrou com uma demolitória. Nada, não vai demolir o muro, não vai demolir o muro. E eu tentando explicar para o cliente, olha, infelizmente não dá para demolir o muro, que tal, não sei o quê. Não, pode deixar que eu vou resolver do meu jeito, doutor. Mas o que é resolver do seu jeito? Né? Porque não pode ir lá e derrubar a parede, né? Você vai fazer isso? Ele falou, não, estou precisando passar um encanamento aqui, já vou usar o muro, vai resolver. Ele passou o encanamento. A pessoa tem um vazamento, vai ter que derrubar um muro para poder resolver. Aí pronto. Então foi uma via diversa de se proteger o ambiente, né? Mas qual é a sua perspectiva? O que vai acontecer com essa discussão que ainda está sendo travada, não é? Eu penso que assim, quando se fala do marco temporal, se esquece de um outro elemento muito importante no processo demarcatório de terra, que é a desintrusão. A desintrusão é tirar o intruso da terra. E veja, a pessoa pode ser intrusa e falar assim, eu quero ter a minha indenização. Eu quero ter. E aí ele fala assim, vai sair? Ele vai tomando medidas judiciais, e aí vamos pensar então agora,
como advogado e sendo seu cliente, não o aldeamento indígena, não a população indígena, mas essa pessoa que foi lá de boa fé, adquiriu a terra, tem uma certidão na mão e fala, agora você tem que sair daqui. Ah, mas ele não mora lá. More ou não more? Ele adquiriu de boa fé. Ele tem uma certidão. Como é que você vai tirar ele dali? Não, sai que depois a gente vê se te remunera. Ah, não, a gente vai te pagar com precatório. Como é que vai ser esse pagamento? Então, eu penso que foi colocado um novo obstáculo para a desintrusão. Porque a desintrusão pode acontecer por vários elementos. Também tem aquele que está fazendo garimpo ilegal. E é por isso que... Esse é criminoso. Tá? Isso. Essas pessoas têm que ser retiradas imediatamente. Fosse ou não terra indígena. Sim. Né? Mas eu penso que, então, assim, esse julgamento não trouxe melhoria. Ele trouxe esclarecimentos. Mas esses esclarecimentos não melhoram a celeridade do processo demarcatório. Assim que eu definiria. Agora, há uma política estatal também um pouco negligenciada, eu insisto muito nela, pela constatação no exercício da jurisdição de que é uma falha muito nociva a tudo, mas vamos falar em economia, que é o dinheiro que movimenta o mundo, é a questão da regularização fundiária, né? Aquilo que acontece na Amazônia, né, entregue hoje a gangues internacionais coligadas com as nossas facções tupiniquins, desculpa eu falar tupiniquim, mas a regularização fundiária é urgente, não é, Álvaro? Para poder identificar quem é o responsável por aquilo que está acontecendo, em termos de devastação, exploração ilícita, né? E eu, na verdade, faço aqui uma observação com relação ao modelo federalista que nós temos. Nosso federalismo é às avessas. E o federalismo às avessas que nós temos produz alguns problemas, bons e ruins. Por quê? Porque como nós temos uma proporção continental, é importante centralizar o poder, mas centralizando o poder, nós temos dificuldade de chegar nos mais distantes rincões do país. Sim. Então, essa é uma dificuldade. Porque uma coisa são os Estados Unidos da América, outra coisa são os Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos da América, eles eram estados que não eram unidos e por isso se uniram. Os Estados Unidos do Brasil eram estados que nem existiam. Dividiram para falar, agora vocês são unidos. E aí não existe. É um estado central, né? A gente vê tudo, tributariamente, politicamente, né? Todo o poder está na União e incrível, né? Todo o poder emana da União. Emana da União, né? Agora, Álvaro, há outros países, fala-se, por exemplo, na Austrália, em que as populações tradicionais elas conviveram muito bem na ordenação jurídica com os que chegaram, que também eram os colonizadores ingleses e tal, resolveram melhor essa questão que para nós ainda é um pouco conflituosa, né? Você tem algum conhecimento de o que acontece ali para a convivência mais amistosa, mais fraterna entre o que se pode considerar indígena, autóctone e os que chegaram? Eu penso que assim, esses conflitos não vão ter um gabarito, né? Não vai ter uma resposta certa e fechada. É sempre o caso a caso. E é exatamente, eu me fio sempre no laudo antropológico, porque o antropólogo ele vai buscar entender quais são as conexões, as questões e até as delimitações. Porque às vezes o pedido pode ser um pedido de terra gigantesco, mas não é toda aquela parte da terra, é menos. Ou pode ser um pedido e pode ser mais, e não abarcar ninguém. Só que mais por um lado, que é um lado que não é ocupado. Porque também existem muitas terras indígenas que são pedidas demarcações que o relevo não é amistoso, não é um bom relevo. As pessoas acham assim, tem toda a terra. Não, é uma terra que também não é, mas é uma terra ancestral. Sim. Se você for pegar os baniuas, o mito dos baniuas é a coisa mais bela, né? Como nasce a população baniua, são dois irmãos que começam a brigar, surge uma irmã no meio para tentar mediar, mas um sempre sonha em pregar peça no outro, matar o outro,
Daí um se transforma em peixe, entra nas águas junto com o cardume, o outro, com um olhar místico, reconhece o irmão, atira um arco e flecha mágico que acerta o peixe e ele morre. Só que ele morre se rompendo e virando rochas. E todas as rochas vão construir os afluentes do rio Amazonas. Bonito. Olha, né? a mitologia explicando Bonito, isso. né? E eles vão explicar cada rocha do rio Amazonas, os Baniwas, da região que eles vivem. Aquilo ali é a parte tal, aquilo ali é a parte qual. E por isso que os afluentes explicam os afluentes. Então, o antropólogo vai olhar aquilo, só que essa região é uma região não habitada. E é uma região que precisa de proteção. Uhum. E esse grupo irá verdadeiramente A proteger. antropologia é uma ciência que nós classificaríamos como uma ciência humana, uma ciência que sempre padece daquela crítica de que não é exata, não trabalha com evidências. Como é que você justificaria que a antropologia é suficiente para legitimar a demarcação? Estou te empurrando. Não, tá ótimo. Na quinta série, eu cheguei para o meu professor de matemática e perguntei quantos números existem entre 1 e 2? E ele me respondeu, infinitos. E eu perguntei a ele, então como é que você chega no 2? E aí ele me expulsou da sala. Aí eu fui expulso, quinta série, mas no ensino médio tinha um professor muito competente e eu fiz essa pergunta. Quantos números existem entre 1 e 2? Aí ele falou, depende. Depende? Qual universo você está trabalhando? Quais universos nós temos? Nós temos os universos reais, irreais, racionais, irracionais. Meu Deus do céu, a matemática admite a irracionalidade. As ciências humanas querem admitir a exata racionalidade para se definir todas as questões. A meu juízo, esse é o grande erro de querer tipificar as ciências humanas fechadas desse modo. Para mim é um equívoco. Então, acreditar no laudo antropológico é natural que haverá uma discricionariedade, haverá uma digital humana, mas é o que nós buscamos. A inteligência artificial está aí. A gente vai buscar um laudo antropológico pela inteligência artificial? Evidentemente que não. Porque a antropologia é o giro copernicano na percepção do mundo. É o olhar com o olho daquele que você analisa. E não entender o grupo analisado com o seu olhar. A antropologia é essa mudança. É a mudança de não objetificar aquele que é estudado, mas entendê-lo como sujeito. E como sujeito, verificar como que ele observa os objetos. Porque quando você transforma em coisa o analisado, é um grande problema. Então, eu prefiro errar nesses detalhes, mas acertar naquilo que é o mais importante, do que errar seguramente porque nós temos um critério seguro. Paulo Ferreira da Cunha, em um dos seus textos, fala exatamente isso. Eu prefiro me perder na emoção do que perder a emoção. Sim. As ciências humanas, elas naturalmente vão ter a digital na pessoa. Agora, a antropologia também pode ser ideologizada, né? Utilizada, né? Então há esse risco. Por isso que nós precisamos de muita prudência, né? E muita ponderação. E também o papel do juiz, né? Sim. Essa é a importância. Então, O juiz ele tem um papel importantíssimo. Eu não sei se o senhor se recorda de um livro da Lídia Reis de Almeida Prado, que tem um prefácio muito bom de um professor chamado José Renato Nalini, a emoção, que né? fala a respeito dessa importância da emoção. Assim. Então, a gente não pode descartar e considerar que o juiz ele é um pedaço de pano também. Sim. Ele tem, naturalmente, suas inclinações. A minha luta de décadas, Álvaro, é para alterar o nosso concurso, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a minha casa, já vai chegar aí ao 200º concurso. É um critério bom, é meritocrático, democrático, mas será que continuar a recrutar um profissional que vai modificar, transformar, até extirpar o seu patrimônio, a sua liberdade, a sua honra, é suficiente que nós avaliemos pela capacidade de memorização? Mas assim, eu também aqui tenho que fazer uma observação
que eu não sei se foi na sua gestão, mas eu sei que foi na sua luta. Na sua luta é inserção de matérias propedêuticas no concurso um concurso da magistratura. O concurso que eu presidi, o 183º, eu fiz questão de incluir alguma coisa que pudesse fazer com que a aferição levasse em conta os atributos essenciais ao juiz, né? Que precisa ser uma pessoa humana, sensível, capaz de se emocionar, que goste de gente, né? Que não tenha ojeriza pelas pessoas, né? Que se coloque no lugar do outro que ele vai julgar, que seja consequencialista. E eu lembro sempre de um justice americano, acho que era o Lafayette Black, não sei, que dizia: o que precisa ser um bom juiz? Ele falou: precisa ter todas essas qualidades que eu acabei de dizer. E se souber um pouquinho de direito, ajuda bastante. Ajuda bem. Mas, Auro, foi muito boa esse nosso encontro, essa entrevista com você. Gostei bastante. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens. Eles estão ali, a maior parte deles, no Brasil inteiro, fazendo bem a sua função, que é dar segurança jurídica a um dos direitos fundamentais, que está ali no artigo 5º, a propriedade, né? Mas eles também têm que saber que existem outras coisas e precisam ter essa noção de que o aprendizado é uma missão contínua. Enquanto você viver nesse curto período que nós temos, algumas décadas, não mais, o mundo não sentiu nossa falta enquanto nós existimos, não vai sentir depois que a gente partir, mas enquanto a gente estiver aqui, cada dia é um dia de aprendizado. O que você diria para esses meninos? Olha, o Confúcio tem uma frase: que tolo é quem aponta a estrela e olha o seu dedo. Eu penso que a gente não pode viver esse em si mesma mesmo, né? Esse solipsismo de se apaixonar pela própria voz. Então, para aquele que está aqui, de um lado do balcão, recebendo alguém, muitas vezes tentar entender aquela pessoa e não enlatá-la dentro do padrão de atendimento que você usa. Claro, pode existir para a regra, mas quando aparecer uma exceção, ter a sensibilidade de perceber quais são essas exceções. Porque são exceções que podem lhe ensinar muito. E é curioso, porque nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. E vivendo a era da inteligência artificial, nós falamos: e agora, o que será da inteligência artificial? A inteligência artificial é uma, a inteligência eurocêntrica é outra, a inteligência indígena é outra. A gente tem que saber que existem várias formas de se pensar e elas merecem o respeito. Então, se você em algum momento fala assim: aquela pessoa ali, você pode até adjetivar, é louca, não sabe se expressar, tenta entender o que ela quer dizer. Existem populações indígenas que não têm contato. Existem populações indígenas em que o sujeito aprendeu a falar aos 20 anos português, mas a língua mãe dele ele fala muito bem. Então, eu colocaria isso, talvez essa revolução copernicana, não de se colocar no lugar do outro, mas entender como ele te olha também. Eu acho que isso é o mais importante. Carlito Maia é um grande jornalista, e ele que pensou nesses jornais regionais, né, da emissora Rede Globo, acho que não há problema de falar aqui o nome, o SPTV, o MGTV, o PRTV e tudo mais, RJTV, e ele dizia uma coisa a respeito da cidade de São Paulo, mas eu penso que com a internet e a modernidade se aplica para todos. No mundo que nós vivemos, nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos uns dos outros. Verdade. Que bonita lição. Nós conversamos com o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, polidoutor, né? Tem 3 pós-doutorados, professor da PUC, e nós agradecemos muito, Álvaro, essa sua disponibilidade em conversar com a gente, em trazer esse acervo tão rico de informações e principalmente de ética, né? No fundo é ética, é alteridade, você respeitar o ser humano. Nós, na área do direito, né, no universo jurídico, não podemos esquecer que o supra-princípio norteador de toda a República Brasileira, de toda a nação brasileira, é a dignidade da pessoa humana. Até o próximo encontro.